Na fotografia, no nosso AVA, nós temos 3 bonobos. Os bonobos, eles são grandes primatas e eles são parentes genéticos, por assim dizer, dos seres humanos. Do ponto de vista genético, a carga deles equivale a 98,5% de similitude em relação à nossa, né? Então, é uma linha muito tênue, né, que separa essas duas espécies. E percebam que nessa imagem eles estão fazendo o quê? Eles estão abrindo nozes com uma pedra. Primeiro, eles estão usando uma pedra como uma prancha, porque se eles estivessem batendo com a pedra nesse chão de argila, a noz não ia quebrar, e eles estão usando a noz como uma espécie de um martelo, um quebra-nozes. É uma cognição, esse tipo de comportamento demanda uma série de compreensões. Primeiro, sobre a funcionalidade dos objetos e também sobre a ordem causal das coisas. Eles tiveram que entender que bater a pedra vai quebrar, vai abrir a noz. E o que o outro bonobinho está fazendo aqui, ó? O bonobo criancinha. Está só olhando, está só mirando, ele está aprendendo. Se, por exemplo, nesse grupo, ninguém soubesse fazer isso, a única forma que esse bonobinho teria de quebrar nessas nozes seria pela tentativa e erro. Mas a partir do momento que ele olha para o outro, ele aprende, por assim dizer. Deixa eu voltar aqui para mim, volta a tela. Não, vamos deixar assim, que eu lembrei, tem algumas coisas legais para mostrar. A gente pode dizer o seguinte, primeiro, que existem evidências de que a interação social, não só ela nos habilita de um repertório para nós agirmos culturalmente falando, por exemplo, a partir do momento que eu conheço um grupo, eu aprendo as gírias daquele grupo, eu posso melhor interagir com aquele grupo, mas também vão interferir no nosso desenvolvimento. Estão vendo essa fotinha desse macaquinho abraçado aqui com como que eu posso dizer, uma mãe de arame? Esse aqui é um experimento feito por um casal de psicólogos de nome Harlow. O que eles fizeram em primeiro momento? Eles colocaram esse macaquinho dentro dessa jaula, aonde não chegava nenhum estímulo auditivo, aonde não chegava nenhum estímulo visual. Apenas uma vez ao dia, quando ele estava dormindo, eles colocavam ali alimento, água, etc, etc. Eu pergunto, gente, na opinião de vocês, esse macaquinho passando meses sozinho, se desenvolvendo dentro dessa jaula, sem interagir com nenhum ser humano, sem interagir com nenhum outro macaco. Pergunto, gente, na opinião dos senhores, esse macaco ele se desenvolveu bem? Ele se desenvolveu normal? Teve algum problema? O que vocês acham? Não, eu acredito que não. Não? Quem mais? Alguém acha que pode ser que ele ficou mais arredio, assim, sei lá. Mais arredio. Quem Deprimido. Deprimido. Professor, eu acho que não se desenvolve nem por estímulo biológico. Eu acho que tem que ter um contato com bactérias e tudo mais para sobreviver. Se não tem contato, a saúde fica muito... Você tem razão. Bom, enfim, não sou muito de segurar a expectativa. Vamos logo para o finalmente. O que aconteceu com essa experiência? Não deu certo, não. O macaco rhesus, eu não sei se vocês conhecem, é um macaco comum, em zoológico, é aquele macaco que atazana mesmo, assim, sabe? Que vem, pula no ombro, rouba, entra na casa das pessoas para pegar lanche. Ele não para, ele é muito ativo, ele é muito divertido, ele está sempre brincando. Não foi o caso nessa experiência. Os macacos em isolamento, na maior parte do tempo, apesar de ter espaço na jaula, eles ficavam só nesse espacinho, tá vendo que ele tá num canto, agachadinho. Com o tempo, eles foram perdendo os movimentos, não conseguiam mais andar com as pernas, com os braços, e muitos passaram a se mutilar, a furar os próprios olhos, a comer os dedos, as mãos, a arrancar a própria orelha. Enfim, isso mostra o quê? Que por mais que exista
um instinto, por assim dizer, como uma pré-programação de como deve ser o desenvolvimento biológico. O contato social ele é fundamental, e na ausência desse contato social, essa filogenética ela fica comprometida, por assim dizer. Ó, nessa outra foto, o que eles fizeram? Eles pegaram esses macaquinhos que estavam em isolamento e colocaram com bonecos. Então, você tinha um boneco que era só de arame e um outro boneco que era de arame com uma capinha de pelúcia. Vamos ver se eu acho uma foto melhor. Todas ruins as fotos. Aqui, ó, tá vendo? E o que aconteceu? Em todos os experimentos, os macaquinhos preferiram o boneco com a pelúcia do que o boneco com o arame. Ou seja, aqui, indubitavelmente, eles estão indo encontro eles estão buscando o contato social com aquilo que eles enxergam ser mais parecidos com eles. Vou dar um outro exemplo, uma outra situação que aconteceu na Romênia, na década de 80, o czar, né, como se fosse o rei da Romênia, ele queria povoar o país de todo jeito. Não, vamos encher isso aqui de gente. E ele fez uma lei dizendo que cada mulher deveria ter 5 filhos em um prazo de 10 anos. Imaginem vocês, mulheres aqui da minha turma, se o Bolsonaro faz uma lei dessa, dizendo que vocês têm que ter 5 filhos em 10 anos, enfim. Aí vocês me digam o que vocês acham. Só que lá na Romênia as mulheres levaram a sério, porque, enfim, era um governo ditador, né? Ficaram com medo. Só que a Romênia era um país muito pobre, né? E o que aconteceu com boa parte dessas crianças? Foram parar em orfanato. E no orfanato, por um motivo que eu não sei qual exatamente, os cuidadores eram orientados a não conversar com as crianças, a não olhar para o rosto das crianças e não deixar as crianças interagir entre elas. Entenderam a situação? Então, a criança... elas começam a brincar uma com a outra, vem o tio, separa. O tio vai interagir para limpar alguma coisa, não olha no olho e não fala com a criança. Pergunto, gente, de novo, na opinião de vocês, psicólogos, isso pode ter interferido depois na vida dessas crianças ou na fase adulta dessas crianças, esse tipo de interação dentro do abrigo? Muito, nossa. Eu acho que sim, não vai ter o mesmo desenvolvimento. Não vai ter. Bom, a gente já sabe que não deu certo, mas o que teve de ruim? O que vocês acham que acarretou assim, de ruim ao ponto de você conseguir vislumbrar? Falar, não, esse cara foi afetado mesmo. Eu acho que a criança vai ter dificuldades de relacionamento, né? Tanto na fase adulta quanto criança. Perfeito. Eu acho que talvez uma questão de expressão e da própria questão da comunicação. Você não aprende a sorrir, a expressar surpresa, contentamento e descontentamento. Perfeito, Eduardo. Uhum. É por Professora, aí mesmo. Referência também, né? Sim. Agatha. Eu fico curioso para saber como foi a expectativa de vida dessas pessoas, né? Porque se a gente está aqui é porque a gente tem potencial social, a gente consegue se juntar aos outros, né? Para conseguir comida e tudo mais. Então, uma pessoa que não consegue ter o desenvolvimento social certamente vai ter uma visão de morte, uma coisa assim bem diferente do que a gente tem em comunidade, com desenvolvimento normal. Concordo, Agatha, 100% com você. Aliás, você já antecipou muita coisa da aula. O fato de nós vivermos em grupo, em sociedade, é porque biologicamente os benefícios são maiores que os custos. Tem vários custos, né, em viver em sociedade, como, por exemplo, pegar a Covid. Se nós, cada um, vivêssemos em um canto espalhado do mundo, ninguém ia pegar a Covid-19 de ninguém. Mas os benefícios acabam superando. Agora, vamos lá para os meninos da Romênia. O que aconteceu? Eu estou falando de mais de 150 mil pessoas. Todo tipo de transtorno possível e imaginável do ponto de vista social. Primeiro, o que o Eduardo mencionou,
uma baixa capacidade comunicativa. Em média, 30% dessas crianças desenvolveram severos distúrbios de fala. Severos distúrbios de fala, que eu digo, em muitos casos, a ausência de comunicação funcional. Entende? Você conseguir falar mais de quatro palavras numa frase com um verbo, um sujeito, e ela ter função. Segundo, agora já é uma coisa mais bizarra, uma agenesia da percepção de rostos. Uma parte significativa dessas crianças não conseguiam, mesmo depois de adotadas, reconhecer o rosto das pessoas. Entende isso? Eu estou vendo aqui cada rostinho de vocês. Por exemplo, vi aqui o Cleiton. É só Cleiton só na minha aula. Aí, um minuto depois eu olho e já não reconheço o Cleiton. Entende isso? Imagina vocês perderem esse tipo de capacidade. Tem um livro que chama A Infiel. É a história real de uma mulher de um país muçulmano, africano, que ela conta a história dela e de como ela se tornou perseguida. Mas, enfim, tem uma passagem do livro que ela comenta sobre... pela forma que ela foi criada, ela aprendeu a discernir o rosto das pessoas ao ponto de saber de qual tribo pertencia determinada pessoa só pelo formato de rosto. E existe outra questão também, aqui no Ocidente a gente tem um hábito muito forte de dizer que os japoneses são todos iguais. Né? Os japoneses não, né? Os asiáticos são todos iguais, eles têm todos a mesma expressão facial, né? O que é um hábito racista e tudo mais. Mas enfim, do lado de lá existe a mesma coisa, eles têm a percepção de que os ocidentais têm todos o mesmo rosto. Então, para eles, gente branca tem tudo o mesmo rosto, negros têm todos o mesmo rosto e tudo mais. Isso que eu ia te falar, Eduardo. Eu conheço muito oriental que diz exatamente isso. Fala, não, negro é tudo igual, branco é tudo igual, não sei como vocês conseguem se reconhecer. Enfim, mas aqui é uma questão até de aprendizado, de costume, né? Como você disse, a personagem da história real que você menciona, que ela consegue perceber a etnia apenas com o formato do rosto. Aqui é um aprendizado social complexo. No caso aqui do que aconteceu na Romênia, é justamente a ausência desse aprendizado. Como eles puderam observar os rostos, observar as expressões, eles não desenvolveram a capacidade de reconhecer rostos, e eu posso dizer com clareza que essa é uma das capacidades humanas não só mais complexas, mas ao qual nós somos melhores. Tem um psicólogo russo chamado Alexander Todorov. Ele estuda como as pessoas tomam decisões no dia a dia com base em rostos. E ele chegou à conclusão que nós precisamos apenas de 1/1000 de segundo de observação de um rosto para tomar algum tipo de juízo de valor em relação a ele. Entende? Como é o nome, professor? Como é o nome? Eu vou escrever aqui para vocês. Alexander Todorov. Professora, eu tenho uma dúvida. Pois sim. Como que você acha que vai ser o desenvolvimento e no que exatamente pode afetar esse desenvolvimento de reconhecimento e de interação, de transferência de confiança, pelo menos, para as crianças que estão nascendo agora, principalmente com os bebês, e olhar de todo mundo de máscara? Bom, é um experimento social novo, né, que a gente está vivendo em larga escala. Só faz perguntas complexas mesmo, a Agatha. Assim, eu posso dizer o seguinte, que o ato de fazer expressões faciais para indicar emoção, como, por exemplo, o sorriso para indicar felicidade, ou o bocejo para indicar o tédio, o sono, é universal. Não depende tanto do aprendizado cultural. Como que a gente sabe isso? Primeiro, cegos. Vocês conhecem pessoas cegas? As pessoas cegas, elas fazem as mesmas expressões faciais que nós fazemos nas mesmas situações. Por exemplo, um cego que come uma comida ruim, que tem nojo de algo, ele faz aquela cara de nojo. Ou quando ele está muito feliz,
ele dá um sorriso. Além disso, estudos em ressonância magnética mostram que os bebês já fazem as 6 expressões faciais ali de maior reconhecimento dentro do útero. Eles já sorriem, eles já fazem... Agora, a expressão facial é um termômetro importante que a gente usa no dia a dia para reconhecer os humores. Se alguém aqui estiver sorrindo, eu já sei que eu estou indo no caminho certo, que está engraçado. Se alguém aqui fizer cara feia, sei que estou demorando muito, né? Que já vai começar a novela, o cara tem que sair. Enfim, mas eu acho que pode haver algum tipo... é que, assim, o desenvolvimento, quando a gente fala do desenvolvimento social, ele se dá par e passo com o biológico, e nós temos, por exemplo, até os 4 anos, a criança tem que desenvolver algo, um construto, que a gente vai conversar em psicologia social, que se chama teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a capacidade de inferir sobre o estado mental de uma outra pessoa. Eu olhar, por exemplo, aqui para... Deixa eu ver alguém aqui. Aqui, ó. Elisane. Tudo bem, Elisane? Eu olhar para Elisane e falar, ela está sorrindo, ela está feliz. Ou ao contrário, ela está esboçando sorriso, mas ela está brava. Entende isso? Isso é algo muito complexo. É pensar sobre o que o outro está pensando. E a gente sabe, hoje, na psicologia, que em algumas circunstâncias, como, por exemplo, no que aconteceu lá no orfanato na Romênia, as crianças elas podem ter dificuldade e desenvolver em toda a sua amplitude a teoria da mente. Você tem uma teoria da mente menos robusta, por assim dizer. Ficou mais ou menos claro? Mais ou menos, né? Bom, em continuidade, nós podemos dizer o seguinte, em todos esses exemplos eu mostrei a transmissão cultural e o como ela interfere no nosso desenvolvimento de maneira geral. E o processo de enculturação é justamente quando a gente adere a uma determinada cultura, recebe aquela cultura e passa depois a retransmitir essa cultura. Por exemplo, alguém aqui da turma não é do Paraná, é de outro estado? Eu. Ó, vocês são da onde? Eu sou do interior Eu sou do do Rio de Janeiro. interior de São Paulo. Eu de Santa Catarina. Paulista, Catarina, carioca. Eu sou mineiro. Mineiro. Agora vocês podem... eu já vou adiantar já um ponto. A transmissão cultural, ela depende de símbolos. Um símbolo é uma forma de resumir uma coisa. Como, por exemplo, uma palavra, uma gíria. Pergunto, vocês que vêm de outros estados, não se depararam com gírias aqui em Curitiba, no Paraná, que não são comuns nos seus estados? Sim, muitas. Sim, não muitas, mas algumas significativas. Como que chama o pão, Eduardo, aí lá no Rio de Janeiro? Pão. Não. Pão francês. Tem um nome, não tem? Pão de sal, ou pão d'água. Não, é um outro nome aqui na minha cabeça. É cacetinho, professor, no Rio Grande do Sul. Ah, perfeito. É desse que eu estava falando. Mas é no Rio Grande do Sul, não é no Rio de Janeiro. Eu confundi os rios. Confundi os rios. Eu vou contar uma história breve. Quando eu vim morar aqui em Curitiba, enfim, estudante, pobre, não tem muita alternativa. Hot dog. Vocês gostam de comer hot dog? É a comida industrializada, sem nenhum preparo, enfim, só para alimentar mesmo. E eu fui a um açougue ali em Santa Felicidade e virei para um rapaz ali, um senhor idoso, parecia da Eslovênia, assim, sabe? Um homem alto, assim, com um bigode imenso. Eu falei assim para ele, 1 quilo de salsicha, por favor. Aí ele, o quê? Aí eu falei, 1 quilo de salsicha. Ele, nossa. Aí eu falei, para fazer um hot dog, cara, 1 quilo de salsicha. O que tem? Aí ele ficou meio triste, assim, e saiu.
Gente, ele voltou. Era um negócio imenso, uma salsicha gigantesca. Nunca tinha visto um negócio daquele tamanho. Eu falei, cara, é o hot dog de tu que você vai fazer com isso, né? Como assim, né? Era cabo de rei, professor? Hã? Linguiça cabo de rei, já ouviu falar? Eu acho que era isso aí que tava com ele. Aí ele falou, mas você falou salsicha? Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara. Aí eu vi na vitrine ali a salsicha exposta. Falei, tá aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu quero, cara. Aí ele falou, o Vina. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, vinagrete eu faço em casa, né? Eu quero só. Enfim, mas depois eu entendi que aquela lá, que a Vina era a salsicha, enfim, a gente se entendeu, mas percebem isso? A transmissão cultural, quando nós falamos de transmissões complexas entre seres humanos, demanda que nós dominemos os símbolos que estão involucrados na transmissão. Como eu não sabia o que era Vina, eu pedi um salsichão gigantesco e a gente acabou não se entendendo. E depois eu vi... Pois não. Aconteceu a mesma coisa, exatamente igual comigo quando eu vim para cá. Tá brincando. Eu fui comer salsicha e eles me deram um pacotão cheio de umas linguiças gigantes. Aí eu falei, não é isso, meu amor. Daí o cara mostrou, assim, várias coisas. Daí eu falei, eu quero isso aqui, eu fiz a mesma coisa que você. Ah, mas isso é Vina. Vina? Tá, entendi. Pois é. Mas depois, vocês sabiam que tem uma história para isso? Ou, pelo que eu entendi, na década de 60, tinha uma marca de salsicha aqui em Curitiba, alemã, muito famosa, que se chamava Weiner alguma coisa, sabe? Um nome alemão, Weiner, né? Só que Weiner é muito difícil, aí acabou pegando Vina, enfim, ficou até os dias atuais. Professor, gente, eu vou mandar... Oi, pois não. Só contando uma história engraçada também, comigo aconteceu ao contrário. Eu já morei em Curitiba, eu já morei em Paraná, né? Aí um tanto da minha vida eu morei em Santa Catarina e mais um tanto eu morei no Rio Grande do Sul. Aí e eu morei bem no sul, assim, de Santa Catarina, Araranguá, a cidade. E a gente queria comer cachorro quente, né? A gente ligou e fez o pedido. Aí eu pedi pra moça 2 Vina. Um cachorro quente com 2 Vina. A moça mandou o cachorro quente com 2 calabresas inteiras, professor, quase. Bom, não explicou, né, o que estava dizendo. Alguém aqui mandou uma aqui. Comigo foi diferente. Doce de amendoim é gibi. Eu já ouvi falar também. E pedi um gibi, o cara me deu o gibi de ler. Legal essa também. Pergunta, eu vou mandar uma aqui no chat. Vocês conseguem ver o chat aí? Vou mandar um negócio aqui e vocês me respondem o que é. O que é isso, gente? O que significa isso? É tipo pra mim, emoji é aquela carinha, tipo, que fofinho, alguma coisa do tipo. Tá bom, você que tá dizendo. Eu acho que é uma carinha, tipo, muito empolgada, assim. Meio séria, eu achei. Uma carinha meio séria. Ai, como que faz aqui? Olhinho brilhando, assim. Peraí, tem um aqui, como que faz? Essa carinha é traduzindo o emoji de hoje em dia, né? Que é aquele emoji de coraçãozinho, que antigamente não tinha. Sim. Exato. Esse é um coração. Legal. A de cima é mostrando a língua, eu acho. Esse, eu acho que é... Nossa, acho que é um narigudo esse que o Eduardo mandou. Isso é coisa de MSN. Enfim, isso que eu mandei. Esse é um exemplo clássico do domínio dos símbolos. Quem disse que aquela carinha é uma carinha emocionada, que a partir do momento que a gente compartilha os mesmos símbolos, a gente entende isso. Aliás, existem 2 histórias importantes sobre como as pessoas se relacionam e como o domínio simbólico influencia nisso. Pergunto, gente, se o objetivo de vocês fosse atrapalhar a organização das pessoas, seria melhor você retirar as possibilidades delas falarem
ou adicionar mais capacidade vocálica para elas? Entenderam mais ou menos o que eu falei? O que vocês acham? O que atrapalha mais? Mais ou menos. Dá voz para todo mundo. Atrapalha mais. A Cleisinha me mandou um aqui. O que é isso aqui, esse aqui? Esse eu não sei mesmo. É um bonequinho de Vitória, assim, com a mão para cima. Então o 0 é a cabeça e esses outros é o braço. Nossa, eu já vi isso aqui tantas vezes. É isso mesmo? É os bichinhos das cataratas do Iguaçu, do Pica-Pau. Ai, caramba! Não, pelo menos, bom, quem disse que o professor não aprende, né, nas aulas? Caramba, esse é legal. Nossa, até me perdi agora, até esqueci que eu estava falando. O Eduardo falou mais voz. Mais voz ou menos voz? Mais voz ou menos voz? Menos voz, para tirar o poder, né? Fui eu que falei. Eu acho que mais voz atrapalha mais. Os dois atrapalham, se a gente for pensar. Já ouviram falar de uma história da construção de um edifício chamado a Torre de Babel? Já. Cadê? Onde está? Se é tão grande, aonde está? Tá junto com o metrô de Curitiba. Isso mesmo. Tá juntinho, é o mesmo projeto. E como que Deus ficou muito bravo com a Torre de Babel, ele deu descurtir, como que ele cancelou a Torre de Babel? Como que ele fez o cancelamento? Deixou todos mudos? Não, na verdade, ele ficou bravo. Sim, ele ficou bravo porque as pessoas estavam tentando chegar até o céu, e daí ele fez. E não pode, né? Daí ficou tudo tão longe que cada andar falava um idioma diferente, e daí eles não conseguiam chegar. Isso. Ele misturou os idiomas. Então aqui ele deu voz demais. Então cada um vai falar uma língua diferente e não vão conseguir se organizar. Tem uma história escrita na década de 30, um livro chamado 1984. Nesse livro, ele fala de uma sociedade do futuro, onde o governo busca controlar as ações das pessoas, controlando a forma delas pensarem. E a forma de pensar seria modulada pelo governo através da edição do idioma. Então, por exemplo, se eu não quero que as pessoas entrem mais em revolta, eu tiro a palavra revolta, ao ponto dela nem conseguir pensar no que é revolta. Então, eu tiro a palavra morte ao opressor. Enfim, entenderam mais ou menos o lance? Mas agora, um ponto importante. Quando a gente fala de compartilhamento cultural, nós temos que entender esse payoff em relação à manutenção da nossa própria vida. Compartilhando a cultura que nós chegamos a consensos funcionais. É só a gente observar o reino animal que a gente afere esse tipo de coisa. Eu pergunto, gente, vocês gostam de morcegos? Eu pensei em vários animais aqui na minha cabeça e me veio justamente um morcego. Vocês gostam de morcegos? É um animal fofinho. Legal, Eduardo. Tem um vizinho meu, ele tá traficando animais silvestres e eu vou eu vou ficar com uma porcentagem aqui. Gente, é uma promoção. Você compra um, leva dois. Enfim, é brincadeira, hein, gente? Mas eles fazem jardins, eles são responsáveis por várias coisas. Fazem cocô, depende do morcego, telhado. na verdade, né? Depende do morcego. É isso que a gente ia falar. Pergunto, gente, o que morcego come? Depende do morcego. Depende do morcego. No Brasil, eles comem fruta. Fruta, geralmente. Frutas, geralmente. No máximo, assim, certo. Existe muito morcego. Mais de 600 espécies. E 2% dessas espécies são de morcegos hematófagos, que vão se alimentar apenas de sangue. Os morcegos hematófagos, eles têm características, para a gente, importantes. Eles vão parecer mais com os seres humanos do que os morcegos que comem fruta. Primeiro, os morcegos que comem sangue vivem mais.
Muito mais. Em média, 40, 50 anos. Segundo, eles vivem em grupo e sempre com o mesmo grupo durante esse período. Agora, o terceiro, eles precisam do grupo para sobreviver. Imagine o seguinte, que vocês são morcegos hematófagos. Vocês precisam consumir sangue. E se vocês não comem em 72 horas, vocês morrem. Eu pergunto, gente, será que é fácil para um morcego arranjar uma presa? Se viesse, por exemplo, um morcego em vocês, você ia ficar paradinho, deixando? Fala, não, tira aí, né? Não, só não tira. Pergunto, é fácil, gente, conseguir presas? Não. Não é, mas eles devem ter as habilidades desenvolvidas, né? Não, os caras são fera. Isso não. Eu acho que depende do contexto também, né? Sim. Não, tentem imaginar vocês. Viraram um morcego hoje. Vamos começar a vida de morcego hoje. Por onde vocês começariam? Aonde vocês iam buscar vítimas? Eu acho que no hospital. Porque já tá todo mundo lá, meio que difícil responder. É fácil. Mas aí é um sangue meio doente, assim, né? Vai que faz mal. Vai que a gente cria um novo coronavírus, né? Com isso. Mas a colega deu uma ideia boa. Buscaria no hospital. É difícil, né? Agora eu pergunto. Que sejam o sangue de nossos semelhantes, assim? Acho que não, né? Não, pode ser qualquer sangue, mas tem que ser o bastante para o bicho se alimentar. Mas qualquer sangue, pode ser de boi, de pessoa, de... Num pasto. Num pasto, mas você percebe que mesmo o boi, ele não ia ficar muito à vontade, né? Ali, ele se debate. É difícil, vamos encarar. É um desafio, a vida desses caras não é fácil e eles ficam ali correndo quanto tempo? Nossa, está contando... Porque chega em 72 horas, morte, né? Então você precisa sempre... Agora eu pergunto, gente, como que o grupo pode ser útil nessa hora? Porque foi uma coisa que eu disse. Eles vivem em grupo. O morcego frutífero, não. O grupo não importa para eles. Mas para o morcego hematófago é fundamental. O grupo é a garantia de vida dele. Como que o grupo pode ajudar ele nesse sentido? Nossa, professor, tanta coisa. Eu acho que para se proteger de predadores também é mais fácil você se proteger em grupo, é mais fácil você achar alimento, porque se um morrer tem outros, e aí vocês vão indo, vocês podem fazer um plano contra a sua própria presa. As baleias fazem isso, né? Eu acho que elas também se alimentam. Não, fazem... eu vou dar um outro exemplo aqui. Um ponto importante. Tem uma parte do cérebro chamado córtex pré-frontal que é feito para administrar as relações sociais. É como se fosse o Facebook do nosso cérebro, sabe? Onde a gente guarda os rostos, as informações, o Google, o status dele, enfim. E os animais sociais, eles têm córtex pré-frontal maior, como, por exemplo, o morcego. E se você pensar no morcego, por que ele precisa ter informação? Para saber em quem ele pode confiar. Se aquele morcego é gente boa mesmo, se não é, se é pilantra. Eu vou dar um outro exemplo de um outro animal e a gente volta no morcego. Mas vocês vão matar a charada. O golfinho, que é outro animal social, ele come peixe. Ele precisa de muito peixe para isso. Vocês já viram um cardume de peixes? Quando eles ficam como se fosse uma nuvem. Mas se você vai nadando em direção ao cardume, ele abre. Entende? Você passa no vazio. Ele corre para um lado, ele corre para o outro. É muita energia, né? Como que os golfinhos fazem? Eles fazem trabalho em grupo. Então, eles cercam um cardume e eles ficam dançando em volta, fazendo um círculo em volta deles, porque aí o cardume ele fica mais achatado. Aí eles combinam e um golfinho por vez sai da roda, fura a bola, comendo o máximo de peixe possível, e ele volta depois a rodar, até que todos os golfinhos consigam se alimentar. Dessa forma, eles comem muito mais, fazendo menos esforço. Por isso que o golfinho é um animal tão social. Aliás, o córtex pré-frontal dele é enorme.
seria aí o maior, enfim, depois do ser humano, evidentemente. Mas voltando para o morcego, gente, como que vocês acham que o morcego ajuda o grupo dele a sobreviver? Lembrando que ele precisa comer a cada 72 horas. Se comunicando? Trocando ideia, eles conversam bastante. E os morcegos, eles são cegos, gente. É uma loucura ser morcego. Eu já vou direto ao ponto, né? Chega, vamos adiantar a história. O que acontece? Vamos supor que eu sou um morcego. Aí eu vou atrás de uma fonte de alimento. Suponha que o Cleiton aqui seja, na verdade, um camelo. Enfim, imagina o quanto sangue, né, você pode extrair do camelo. Suave. O que o morcego faz? Ele come, em média, 50% a mais do que ele precisa para sobreviver. Ele volta com a barriga super cheia para casa. E quando ele chega na casinha dele, no puleiro, o que ele faz? Ele regurgita, ele vomita na boca daqueles que não conseguiram ainda comer. Entende isso? E por que ele faz isso? Porque no dia seguinte, quem vai estar com fome é ele, e quem vai fazer essa presa para ele é um outro do grupo. Entende isso? Por isso que eles precisam se conhecer muito bem para não ter morcego oportunista, por exemplo. Morcego que não dá sangue para ninguém, mas pega sangue de todo mundo. Entende isso? E por isso que eles ficam sempre no mesmo grupo. Isso é transmissão cultural de alto nível. Claro que é nojento, mas é uma questão de sobrevivência. E nós, seres humanos, somos assim também. Existem vários custos em viver em sociedade, como, por exemplo, a violência. Vocês ficam se preocupando, por exemplo, se vocês vão ser pegos por onça na rua, por bicho? Não, vocês se preocupam com a violência de outro ser humano. Que outro animal na natureza tem esse tipo de preocupação? Mas existem muitos benefícios de viver em sociedade. A gente come muito, a gente tem luz, a gente tem internet. Que animal, né, teria benefícios tão legais quanto o nosso? Agora, um ponto importante. A sociedade, ela traz consigo diferenças culturais, mas em comum, as 1.500 sociedades humanas que se conhecem, elas têm diferenças quanto aos papéis de gênero. E o gênero aqui é o nome que os antropólogos dão, o termo que os antropólogos dão para dialogar sobre os significados culturais relacionados às diferenças biológicas entre homens e mulheres. Ou seja, em todas as culturas, homens e mulheres têm papéis diferentes. Mas veja muito bem o seguinte, os papéis culturais ao longo da história, eles são duas coisas, eles são integrados, ou seja, uma mudança leva a outras mudanças e eles são dinâmicos. Pergunto, eu vou fazer uma descrição aqui para vocês, tá legal? Eu vou descrever uma roupa e vocês falam que tipo de pessoa usaria essa roupa. Pode ser? Pode ser. Vamos pensar aqui. Um salto alto com de 15 a 20 centímetros de altura, todo decorado com pedras, uma saia toda ornamentada, uma meia de seda pela perna inteira, espartilho, peruca e maquiagem bem carregada. Transformista. Bastante blush, transformista. Que Drag mais? Queen. Drag queen. Dançarina de cabaré. Dançarina de cabaré. Eu pergunto, seria uma roupa bem masculina? Não. Não. Você vê assim e fala, esse é um macho. Feminina. Feminina? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar um aqui. Um rapaz com essas roupas. Foi aqui, gente? Aqui foi. Peraí. Cadê? Ih, sumiu meu rapaz. Aqui, ó. Estão vendo aí? Bicho.
Tá aparecendo para vocês esse rapaz aqui? Luiz Tá. XV. Estão vendo os sapatos? Esses chique, sapatos são chiques. Ó, o sapato alto, vermelho, meia de seda. Aqui embaixo tem um espartilho, uma armação para parecer que o glúteo dele é maior do que é de fato, e a cintura mais fina. A peruca comprida, bastante maquiagem, não dá para ver, mas é uma maquiagem bem carregada. Eu pergunto, gente, esse é um look de homem ou de mulher, na opinião de vocês? Esse é o de rei, professor. Do Versalhes, tem uma série. Na corte de Luís XV, na França desse período, só poderia usar salto alto, por exemplo, homem e homem importante, militar, matador, com bastante conquistas militares, né? Eu pergunto, em que momento essas roupas masculinas se transformaram em roupas femininas? O que aconteceu? Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, cai justamente quem? A monarquia. E toda roupa, tudo que se associava simbolicamente à monarquia passa a ser mal visto, passa a ser detestável. Então, os homens que tinham essas roupas em casa, eles falaram, ai, credo, isso aqui saiu de moda. E deram para as mulheres dele usar. Usem essa porcaria aqui, que eu não quero mais. E a partir desse momento, enfim, né, claro, né, vai surgir muita história, mas a partir desse momento, essas peças de roupa em específico passaram a ser peças predominantemente femininas. Entenderam mais ou menos esse jogo? Isso é um intercâmbio, né? Isso é um escopo de mudanças culturais. E aqui a gente fala de uma integração. Uma mudança desencadeia uma série de outras mudanças culturais. Eu pergunto, vocês já ouviram falar? Claro que aqui na turma a maioria, evidentemente, é muito mais velho do que eu. Já ouviram falar de um aparelho chamado BIP, o pager? Já ouviram falar? Já. Sim. Nunca vi, né? Mas nos filmes sempre... eu também nunca vi, né? Não era nascido, né? Nessa época. Nasci aí em 2005, né? Como que funcionava, gente, esse aparelho? Eu vou pegar aqui alguma coisa aqui só para ilustrar. Achei que você ia pegar o BIP. Aqui, eu peguei um pedaço da mesa aqui de casa. Também achei que ele ia pegar um ali. Imagina, gente, na minha época o pessoal roubava BIP. BIP era sinal, primeiro, de status. Para você ser o top, você tinha que usar era 2, sabe? Assim, na calça, o cara andava até meio caído, assim, né? A calça de um lado só, com aquilo lá. E como que funcionava isso, gente? Era um aparelhinho assim, então você tinha uma telinha que chegava a mensagem, então você tinha que ligar para uma central, falar, né, a mensagem, falar, eu quero mandar a mensagem para o professor Tiago. Então tá. Pode falar. E aí, Tiago, seu otário, seu lixo? Não, senhor. Tem que ser não pode ser palavra de... sim. Olá, prezado, caríssimo colega, estimado. Enfim, você passava a mensagem, tocava aquilo lá, a pessoa recebia. Gente, tinha todo um ritual. Eu via, assim, as pessoas recebiam bip. Pera, deixa eu ler aqui a mensagem, não tô, sabe, para mostrar mesmo, assim, né? Enfim, agora, aonde eu morava, inclusive, perto da Marginal Tietê, em São Paulo, tinha um prédio onde trabalhava mais de 5.000 pessoas mandando mensagens disso, sabe? Agora eu pergunto, gente, com o telefone celular, o que aconteceu com o BIP? Sumiu, né? Virou fumaça, se tornou totalmente trivial. Um outro exemplo, a moda. Isso a gente vê mudando o tempo todo. Na minha época, eu vejo hoje as criancinhas, tem menininho assim que tem um cabelo cortadinho, risquinho aqui. Vocês já viram os menininhos assim andando? Por que eu nasci na época errada, né? Na minha época, gente, sabe como que as crianças usavam o cabelo? Não importava se você era homem, se você era mulher, era o Pigmaleão. Como que era esse corte? Aqui em cima tinha, ó, arrepiadinho,
E aqui atrás, assim, um mullet bem comprido, assim, bem comprido. Gente, eu usei esse cabelo, sei lá quantos anos. É tipo Chitãozinho Chororó. Isso. Essa era a grande referência, o grande referencial da minha época. Chitãozinho Manda Chororó. foto, prof, para nós ver. Sim, claro, tô agora, vou procurar aqui. Enfim, então, mas eu usava, minhas primas usavam, meus amigos usavam, minha mãe usava, enfim, e em um determinado momento sumiu, né? A gente foi para uma outra coisa, e quando nós falamos, né, de intercâmbio cultural, é exatamente isso, porque de um lado nós somos influenciados pela cultura, mas nós mesmos também influenciamos a cultura. Eu pergunto, gente, vocês são mais velhos do que eu, um pouco, vão saber melhor. Fita cassete, vocês tiveram isso para assistir filmes? Eu tive. Bastante. Pois eu não era nascido, mas pelo que o pessoal conta, você ia numa locadora, aí você alugava, aí você levava para casa, aí você tinha que rebobinar a fita e levava um processo ali de, sei lá, uns 15 minutos, senão você pagava a multa. Cadê as locadoras, gente? Cadê a fita? Onde foi tudo isso? Quando surge o CD pirata, já começa a subir. Agora, com Netflix, com streaming, com essas coisas, esse tipo de comportamento mudou. E a fita de ouvir? A fita cassete? Já tiveram também aquela fitinha? Já. Sim. E era difícil, gente. Eu sempre gostei de música. Era muito difícil. Primeiro, era a música que passava no rádio, e era a mesma e horrível. Ou você tinha que esperar alguém do bairro ali comprar um disco, comprar alguma coisa, e todo mundo ia lá e gravava nessa fita. Enfim, em todos os fatos, em todos os casos, nós estamos falando aqui de transmissão cultural baseada em símbolo. O que foi mudando foi a interface, foi a plataforma. Então, não é mais a fita cassete, não é mais o CD pirata, já é o streaming, mas nós ainda estamos falando de transmissão de cultura. Cultural. E um outro ponto, vou transmitir aqui deixa eu só puxar a tela. Agora, o seguinte, toda cultura maior gera, em seu escopo, né, em seu bojo, uma cultura menor. Tá aparecendo aí para vocês? Olha o pager aqui que eu falei. Estão vendo o aparelhinho? Ó, Motorola. Quem tinha um Motorola desse aqui é como se tivesse esse celular moderno de hoje aí, sabe? Aquele S200 e sei lá o quê. Agora é o seguinte, toda cultura maior, ela gera o que nós chamamos de subcultura. O que é uma subcultura? É um grupo menor dentro de uma cultura maior. Por exemplo, aqui nós temos fotos de punks ingleses. E eu imagino que aqui em Curitiba também deva haver punks. Mas aqui nós estamos falando do quê? De pessoas que moram na Inglaterra, que falam inglês, que trabalham, que pagam imposto, que votam, mas tem um estilo todo um modus operandi individual ao ponto de se distinguir da sociedade. Aqui em Curitiba, existe uma sede dos Hare Krishnas. Vocês já viram ali no centro? Enfim, se a gente pensar, os Hare Krishnas, eles assistem aos mesmos programas de TV que a gente, imagino. Eles também votam, eles pegam o Inter 2, eles, enfim, falam mal do Rafael Greca. Mas eles vão cantar nas mesinhas de bar. Sempre. Vão cantar. Gente, vocês já compraram a poesia? Eles vai vender livrinho. Eu não comprei, amigos. Eu sempre falo que eu já comprei, já. Eu falo, mas eu já comprei. Mas aí eles têm outros. Então, exatamente, Eduardo. Professor, eu já comprei, eu tenho também. E eles sempre falam que aliás, que saudade de andar na 15, hein, gente? Ali era legal. Você vai sendo ali atacado de todos os lados possível, né? Vem o Hare Krishna cantando e te jogando o livro. Também.
os punk, né? Dá uma inteira, né? Por não sei o quê. Vem o alfajor também. Nossa, agora é a fase do alfajor, né? É verdade. Meu Deus. O rapaz do alfajor, enfim. Mas aqui, tanto no caso do punk como no Hare Krishna, nós estamos falando de subcultura. E esse aqui, vocês conhecem? Nossa, isso é lenda, né? Estão vendo aí, gente? Nossa. Enfim, é o momento mais quente aí da aula, mas esse aqui, isso aqui também seria uma subcultura. Então, o Oil Man não só... Tem seguidores já. Ele anda desse jeito dele aqui, mas ele tem o quê? Seguidores e todos com o mesmo estilo. A sunga, o óleo no corpo, o físico mais sarado, a bicicleta, enfim, elementos distintivos. Todos aqui possivelmente trabalham, possivelmente votam, fazem a mesma coisa que a gente, mas eles dividem um substrato cultural que só eles vão ter, né? Então, tanto no caso do Oil Man, quanto no caso dos punks, quanto nos casos dos Hare Krishnas, nós falamos de subculturas. E quanto maior for a sociedade e mais complexa ela for, mais subculturas elas vão ter, né, em seu bojo. Aliás, tem um aqui com o Oil Man que não está muito bem não no físico, né? Tá mais... Parece aquele bebê gigante. Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos, é verdade. Tem um mais moreninho, outro mais fininho, outro mais... Mas olha os de trás lá, prof, lá. Aos projetos. Pode ver que eles estão só admirando aqui. Aqui é só aprendizado cultural. Eles estão olhando... Tá pensando, eu chego lá ainda. Eu chego lá. Gente, a meia lá na canela ainda, olha meta só. de vida. Ai, gente, essa cidade é demais, né? Fala para mim, se não é a Europa. Aqui, para virar a França, só falta o metrô e gente falando enrolado. O resto tá igualzinho. E fedendo, né? Gente fedendo. É verdade. E gente sem tomar banho. Bom, gente, então, em suma, vamos fazer aqui um apanhado de tudo que a gente falou até agora. Primeiro, então, nós aprendemos a cultura. Cultura só vai ter com 2 ou mais indivíduos. E a cultura, o aprendizado cultural, não é uma prerrogativa unicamente dos seres humanos. Os demais mamíferos também, em maior ou menor medida, vão ter níveis de transmissão cultural. Já a enculturação é quando nós emergimos da cultura e passamos também a transmitir. Como aquele exemplo que eu dei da Vina. No começo eu nem sabia o que era, e hoje eu também falo Vina. Quando eu vou pedir o meu lanche, também é Vina. Eu fui enculturado, aprendi a cultura e passei também a retransmitir. No compartilhamento de cultura, a nossa sociedade ela vai se tornando mais homogênea, quanto aos valores, quanto às ideias, mas ela nunca é uniforme. Você vai ter sempre algum tipo de dimorfismo, como, por exemplo, na sociedade contemporânea, em relação aos papéis de homens e mulheres. Claro que esses papéis, essas mudanças, elas são mutáveis ao longo do tempo, como nós vimos no caso do Luís XV. Então, a cultura ela é simbólica, ela se baseia em sinais, sons, gestos, como, por exemplo, a suástica. Dessa forma aqui, que ela está na direita, ela é o símbolo do nazismo. Agora, na esquerda, ela é um símbolo budista, né? Ela vai... Deixa eu ver aqui o significado. De um lado, ela vai representar uma infinita misericórdia, do outro, o intelecto e a força, e do outro jeito que a gente conhece mais tradicionalmente, o ódio, o símbolo aí do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a cultura
ela vai se basear, sobretudo, na linguagem e que se articula por meio de palavras, de ideias, e ela é transmitida de uma geração a outra. Então, nós falamos também da questão da cultura ela ser integrada, ou seja, uma mudança cultural desencadeia outras, e ela é dinâmica. A cultura ela está sempre em movimento. E toda cultura maior gera o que a gente chama de subculturas. Excelente aqui. É verdade, gente. Eu não tinha reparado nesses rapazes aqui atrás, mas aqui eles estão fazendo aqui um exercício de aprendizado cultural. Gente, eu pergunto, alguma dúvida, alguma questão? Passei muito rápido por algo? Deixei de tocar em algo? Não é o Oil Man, é o Elvis. Tem um Elvis também, né, na 15. E vocês já viram que aquele Elvis não canta nada, que é só playback? Eu já passei do lado dele, ele fica assim, ele não fala nada. Eu até perguntei, falei, mas você não canta? Ele fala, eu não sei cantar. Eu não sei cantar, ele tá aqui todo dia, né? É a dança dele também, que consiste num movimento único de perna. Professor, eu tive um professor de sociologia que ele falava, se vocês querem refletir um pouco, vá na 15, que lá é um laboratório, observem. Por bem ou por mal, é verdade, é um microcosmos, né, de uma sociedade. Você tem pobre, você tem rico, você tem interação de todo tipo, é verdade, é um microcosmos. Os centros, né, urbanos, eles no Brasil, eles têm essa capacidade de plotar mais ou menos o que a cidade é, mas com todas as suas contradições. O centro de São Paulo, que eu convivi durante a minha vida inteira, é totalmente maluco. O centro de Buenos Aires, onde eu morei durante um tempo também, é totalmente maluco. Os centros urbanos, eles promovem, né, esses encontros, maluco eu estou dizendo num bom sentido, não? Encontros que seriam improváveis, né, acontecer, por exemplo, nos bairros. Bom, eu vou ler a nossa questão de presença. Lembrando que a questão de frequência, ela não tem certo ou errado. Ou seja apenas sincero. O meu objetivo é descobrir como vocês pensam. Apenas isso. Bom, então, ao longo dessa aula, vimos que a cultura representa um todo estruturante que é, ao mesmo tempo, estruturável. Ou seja, o que isso quer dizer? A cultura ela influencia a forma como a gente fala, como age, mas nós mesmos também influenciamos a cultura de alguma forma. Então, nesse sentido, a cultura ela é dinâmica, ou seja, está sempre em movimento. Se eu usei cabelo Chitãozinho Chororó um dia, não usarei mais. Ou seja, eventos históricos tendem a mudar o rumo da cultura. E a pergunta é sobre a Covid. Então, nesse sentido, quanto à Covid-19, a crise que nós estamos vivendo hoje, na sua opinião, podemos dizer que e ela vai bem ao encontro do que a colega me perguntou aqui sobre os bebês, as crianças, a Ágata. Então, mudará provisoriamente o comportamento social. 2, vai ter efeitos em nossa geração, mas não na próxima. 3, não vai afetar o comportamento social. 4, mudará para sempre o comportamento social. Ou 5, mudará a forma como as pessoas se comunicam, mas não a cultura como um todo. Enfim, não há certo ou errado, respondam aquela que vocês acharem mais plausível. Deixa eu cortar aqui para mim. Ufa, dei até uma cansada aqui. Mas fiquem tranquilos, gente, não é Covid, não. É que eu estava falando rápido mesmo. Acho que não é, né? Não sei também. Agora eu fiquei um pouco preocupado. Vou até tomar uma água daqui a pouco. Gente, pergunta, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que vocês gostariam de colocar? Eu quero fazer um comentário. Manda lá, Ana. Você estava falando, né, sobre a questão, assim, que há um tempo atrás, muito tempo atrás, você usava o cabelo de um jeito. Hoje em dia, as pessoas usam o cabelo de outra forma, fazem os desenhos, fazem muitas coisas. Sim. Daqui a alguns anos, a gente vai estar falando a mesma coisa. Nossa, eu não acredito que eu usava aquele cabelo ou aquilo.
E daí você falou assim, mas daí isso eu não vou usar de novo, né? Porque não volta. Mas eu fico reparando que muitas coisas que já aconteceram, roupas mesmo, né? Você usaria hoje em dia uma roupa que você usou há anos atrás? Provavelmente não, mas acaba voltando. Então, assim, é isso assim que eu gosto muito, na verdade, desse tema, né? Principalmente quando é falado de padrões de beleza, que também envolve cultura, né? Em ver que hoje a gente se veste de uma maneira, a gente se vê de uma maneira, a gente fala que, não vou fazer isso que eu fazia lá atrás, não vou usar, não vai ser dessa forma. Mas daqui a alguns anos, se a gente se vê hoje, a gente vai falar a mesma coisa. Mas às vezes, se voltar aquela roupa, aquele cabelo, aquela moda, a gente acaba indo também para aquilo. É verdade. Não, eu concordo 100% com você. É que assim, é que uma coisa é falar assim, olha, eu gosto. Ou a outra coisa é entender que esse eu gosto tem a ver com o coletivo. Pergunto para vocês, por exemplo, em que situação vocês se arrumariam mais? Colocariam aquele sapato Alexander McQueen, aquele cabelo, para ir numa formatura, ou 2, para limpar o banheiro? Esse é o ponto, né? A partir do momento que você capricha para ir para a formatura, mas não para limpar o banheiro, a roupa aqui ela tem um significado muito claro. É uma função social, de se apresentar, de mostrar o melhor de você para o outro. A roupa ela é como se fosse um avatar, é como se fosse um semblante. Eu pergunto, gente, vocês não conhecem pessoas? Eu não vou dizer o nome, porque alguém pode entrar na minha live aqui e dar problema, mas vocês não conhecem pessoas que entram em loja, provam roupas, tiram selfie, postam no Instagram, fingindo que estão na casa delas e que são as roupas que elas usam no dia a dia? Sim, eu conheço, inclusive. Eu também, mas não vou falar. Não me perguntem quem é, que eu não vou falar. Não é... Mas não é interessante como isso entra também numa questão de uma pressão social? As pessoas sentem a pressão social de terem roupas boas e terem roupas bonitas e de atualizarem as suas redes sociais, mostrando que elas têm vidas muito boas. Elas sentem uma pressão social e isso acaba... E elas precisam suprir essa pressão de alguma maneira. Então elas acabam suprindo do modo que é tirando foto em provador de roupa. Mas é perfeito. Mas é cultural, né? Exato. A pressão de mostrar o melhor de si para o grupo, ela sempre existiu. Existe algo que a gente vai chamar de indicador de aptidão, de handicap, é mais ou menos uma prática de desperdício. Então, por exemplo, você chamou, sei lá, alguém para sair. Ao invés de comprar uma Coca-Cola, você vai comprar uma bebida de R$200. Só o fato de você poder pagar R$200 mostra assim, tá sobrando. Entende isso? O mostrar, ele envolve muito isso. O mostrar social. Você mostrar que você pode desperdiçar. Tanto é que as redes sociais, elas não são um retrato fidedigno das pessoas. Quantas pessoas, por exemplo, postam lá uma foto, eu entrando no cheque especial? Não tem essa foto, né? Eu pedindo... Seria muito bom isso. No mercadinho. Eu aqui na Crefisa pedindo mais um empréstimo, né? Não tem isso, né? Sempre o cara lá, tá? E o seguinte, esse tipo de interação, para o nosso cérebro, é tudo muito real. A partir do momento que você vê lá no Facebook, para o subconsciente, aquilo tá ali do seu lado, né? Existe algo hoje que a gente chama de... o ego. Oi? É mais um egocentrismo também, né? Claro. Agora, veja muito bem o seguinte, a partir do momento que você passa, por exemplo, a ficar ali conferindo o que os outros estão fazendo, por exemplo, no Instagram, isso vai afetar a percepção que você tem da sua própria vida. Existe algo que a gente chama na psicologia como the missing out. Seria o medo de ficar de fora, que é essa necessidade do cara, a cada 5 minutos, ver o que está acontecendo na rede social dos colegas. Vocês conhecem alguém assim, que a cada 5 minutos precisa dar um bisu no Face, um bisu no Instagram, para ver o que está acontecendo?
Agora, existem estudos que mostram, por exemplo, que tanto homens quanto mulheres que passam de 2 a 3 horas no Instagram, eles são pessoas mais insatisfeitas com o próprio corpo. Entende isso? Esse é um exemplo interessante. Mas tenta se pôr no lugar. É difícil também, né? Você vai entrando do cara, fala, nossa, o cara tem a barriga trincada, nossa, o cara vai para a Europa, nossa, o cara é rico, nossa, a sua vida começa a ficar um lixo, né? Porque você coloca um padrão comparativo. Entendem o que eu estou dizendo? Exacerbado e que é irreal. Essa que é a verdade, né? Ninguém essas são estratégias antigas. Quando eu comecei a usar a internet, era internet de escada, não sei se vocês lembram dessa época, havia algo chamado Fotolog, que era o Instagram da época. Então as meninas colocavam lá uma foto, assim, sabe, acordando, maquiada, com cílios gigantes. Bom dia, eu acordando normal. Não tá acordando normal. Acordou, se maquiou 2 horas e voltou para dormir para tirar foto e pediu para alguém fotografar. Não é verdade? Mas, para o nosso subconsciente, aquilo enfim, é verdade, né? Isso faz com que nós passemos a nos depreciar, modificando a forma como nos vemos, estabelecendo esses padrões comparativos. E hoje eu vi uma reportagem, professor. Também. Hoje eu vi uma reportagem e eu achei muito interessante, falando sobre mostrar o melhor para o grupo, né? A pessoa colocou o antes, ele super sarado, foi num canal de televisão aberto, ele super sarado, com o abdômen trincado, e a foto dele atual, mais gordo, né? E eu achei interessante, isso me chamou a atenção, porque geralmente as pessoas fazem o contrário, colocam a foto quando estão com sobrepeso e a foto depois que emagrece, e ele colocou o contrário, ele colocou como ele estava antes da quarentena, né? Todo saradão lá, e colocou uma foto depois de como ele está hoje, dizendo realmente como ele está, né? E realmente as pessoas têm essa dificuldade, né, de colocar o que é real. Não, com certeza. O que importa, esse é um ponto difícil da gente entender, mas o nosso bem-estar, em parte, ele se associa com as expectativas que nós temos em relação ao que as outras pessoas vão achar de nós. Entende isso? E esse é um ponto difícil de lidar, e, como que eu posso dizer, totalmente primitivo do ponto de vista biológico. O fato é, sempre importou o que as outras pessoas pensam de nós e o que nós pensamos das outras pessoas. Só que a cultura mudou, né? A gente hoje interage com várias pessoas na internet, mas a gente ainda reproduz comportamentos como se nós estivéssemos numa tribo de 150 pessoas. Sim. A grama do vizinho sempre foi mais verde, né? Sim. A gente agora é mais vizinho. Esse é um ponto fundamental. A verdade é que ninguém também está contente com o que tem, né? Quem é pobre quer ser classe média, quem é classe média quer ser rico, quem é rico quer ser cidadão do mundo, American Way of Life, quem já é esse quer virar hipster, enfim, nós estamos sempre... que é o vida dele. Assim, a felicidade, ela é um estado emocional, neuroquímico e passageiro. Dificilmente você alcança a felicidade e fica feliz para sempre. Nós estamos sempre em busca da felicidade. A felicidade é como se fosse uma esteira hedonista, entende? Você está nela, andando, e muitas vezes as pessoas ficam repetindo os mesmos comportamentos, achando que vão ser felizes igual. Então, por exemplo, saí um dia, bebi, foi super legal, eu faço aquilo várias vezes em busca da felicidade. Enfim, a felicidade, ela é um clique emocional, não na verdade, constante, por assim dizer. Algumas pessoas pensam que tem que ter para ser, né? Esse é o ponto. Tem que ter para ser... para ser aceito num grupo, né? No trabalho, às vezes tem que se submeter a certas coisas para ser aceito, né? Para buscar agora, veja muito bem o seguinte, Fátima. As experiências, elas nos proporcionam felicidade.
Mas quanto mais nós vivenciamos a mesma coisa, menos efeito isso tem. Por exemplo, para quem nunca foi viajar para fora do país, ou para quem nunca foi na praia na vida, e esse cara vai uma vez na praia, é demais essa vez, não é verdade? Ele vai ficar super feliz, vai ser super legal. Agora, quem tem a oportunidade de ir todos os dias na praia, aquilo lá se torna chato, se torna trivial. Quem tem a oportunidade de comer pratos maravilhosos todos os dias, aquilo se torna o banal, entende? Aquilo não se torna mais o agregativo em relação à vida. Se nós fôssemos considerar dentro dessa perspectiva, seria o contrário. Quanto menos eu tenho, mais feliz eu vou ter. Porque mais esses momentos assim vão ser diferenciados, né? É verdade. Professor, ainda tem a questão do comentário, né? Que isso é uma variável que afeta o emocional. Tem muitas pessoas que até excluem, quer dizer, se expõem, esperam um comentário positivo, mas quando recebem uma crítica, às vezes as pessoas ficam bem abaladas. Claro. E às vezes até tem um pau na rede social, briga, essas coisas assim. Às vezes cometem até suicídio por conta disso. Não, eu concordo 100%. Acabou virando uma extensão. Na verdade, a rede social, a tecnologia de forma geral, a internet, eu acho que ela é um novo braço da sociedade que é muito novo. A gente não aprendeu ainda a dar a funcionalidade máxima para isso, e a gente ainda acaba sendo refém de maneira negativa um pouco disso, mas a gente está aprendendo. A internet dá voz, por exemplo, para as pessoas que nunca tiveram, mas ela também nos coloca em pequenas bolhas. Quando você está, por exemplo, no Facebook, fazendo parte de uma discussão, o algoritmo do computador, da rede social, ele vai te mostrar apenas feed de pessoas que pensam iguaizinhos a você. Entende? Então, imagine que você, por exemplo, é um racista. Só vai ter mensagem racista. E você vai começar a achar que o racismo é o normal. Ou você é um baita chato, né? Enfim. O Facebook é um exemplo clássico disso, né? Ao invés dele te jogar para a diversidade, ele te joga ainda mais para dentro da sua bolha de pensamento, impedindo você, né, de ver a diversidade das pessoas, né? E eu acho que esse é o grande barato. O algoritmo, ele traz o seu interesse, né, no fim das contas. Exato. Então, assim, na vida real, entre aspas, né, fora do online, claro, Eduardo, a gente se encontraria com pessoas que têm pensamentos e gostos e interesses semelhantes aos nossos. Sim. Achei muito interessante, professor, você usar essa palavra refém. Eu percebo assim, acho que a minha geração, assim, a geração acho que quase da nossa maioria aqui, nós não somos tão reféns. E eu trabalho com adolescentes, e eu percebo que eu trabalho com adolescentes ali na faixa de 12 a 17 anos, como eles são reféns das mídias sociais. E isso leva eles a uma vida não cheguei a trabalhar com muitas crianças, adolescentes que tentaram suicídios, mas automutilação, e eu percebo muito essa automutilação por conta das mídias sociais, porque o meu colega tem, porque a minha colega tem, né, e eu não tenho. E isso vai gerando uma angústia e um estado de depressão muito grande entre os adolescentes, onde realmente eles se tornam reféns às mídias sociais. Eu concordo. O nível de cobrança social, ele se intensifica com as redes sociais. É como se aqueles 1000 amigos, eles fossem seus vizinhos. E eu concordo com o que o colega disse, o Eduardo. No final das contas, o que a gente gosta de ouvir é nosso próprio ego. Ou melhor, nosso próprio eco. Nada mais interessante do que ouvir uma outra pessoa falando a mesma coisa que a gente disse. Fala, nossa, me encontrei. E é isso que a bolha faz. E, evidentemente, o algoritmo está seguindo a demanda. Quanto mais pessoas acessando, melhor é para eles. Por isso que eles nos colocam dentro dessas bolhas. Mas essas bolhas, elas vão retroalimentar esses níveis de cobrança social, como disse as colegas. Como, por exemplo, bolhas relacionadas a transtornos alimentares. A bulimia, a anorexia. Existem páginas na internet, por exemplo, voltadas unicamente para a comunicação dessas pessoas,
Onde uma incentiva a outra. Vamos ver quem fica mais tempo sem comer, vamos ver quem vomita mais, vamos ver quem agora vai ficar com o colar de ossinho, né? Enfim. Existe essa questão, só que se você parar para pensar, a adolescente de 20 anos atrás era refém da Capricho, era refém das tendências da MTV, das tendências da Multishow. As pessoas participavam de grupos tipo Vigilantes do Peso, que nada mais é do que um puto de um terrorismo psicológico para as pessoas perderem peso. Assim, eu tenho uma opinião bastante polêmica sobre essa questão da internet, os malefícios, entre aspas, da internet. Na minha perspectiva a gente tem cada vez mais pessoas pensando, exercendo a capacidade de pensar e cada vez mais pessoas se permitindo desejar. Antigamente, as pessoas tinham um padrão de vida pré-estabelecido de berço. A maioria das pessoas, você nasce, você vai para a escola, você arruma um trabalho, você trabalha com aquilo até você morrer e isso te traz satisfação. Hoje em dia, as pessoas têm mais... Só que existiam algumas pessoas que ousavam pensar além disso. Atualmente, a gente tem muita gente ousando pensar além disso. A internet possibilita que as pessoas pensem além disso num cenário virtual, como se fosse uma simulação. Então, por exemplo, antigamente você tinha, sei lá, 6 celebridades novas sendo lançadas na televisão por ano. Hoje em dia você tem centenas de novas pessoas se lançando na internet, ganhando visibilidade, etc. Porque você tem mais pessoas acreditando que elas podem ter esse tipo de respaldo, sabe? Então é claro que os problemas inerentes a isso vêm junto. Então você tem mais pessoas querendo ser tão magras que elas buscam grupos de anorexia. Você tem mais pessoas acreditando que elas podem ter mais alguma coisa a um ponto de que elas conseguem usar a ferramenta da internet mais. Você tem mais pessoas querendo, então você cria um cenário em que você possibilita dar o que essas pessoas querem com mais facilidade. Sim. E só um pouquinho, professor. O que eu digo ainda é que isso mesmo observado dentre todas as culturas da humanidade vem se intensificando cada vez mais, porque assim, essa questão de ser feliz porque eu tenho isso, ela vai mudando os nichos, né, de condicionamentos do que uma pessoa precisa para ser feliz e para mostrar felicidade. E que o que era alguma coisa mais consumista numa geração anterior, que foi se intensificando, hoje em dia causa uma disforia, por exemplo, com a observação do próprio corpo. E a gente pode ver, assim, não, posso me expressar um pouco falha aqui, porque não dá tempo de explicar tudo, mas assim, a gente vê que as cirurgias que fazem intervenção para mudança de sexo, por exemplo, vem crescendo muito. E, por outro lado, o nicho onde as pessoas não falam sobre as pessoas que destransicionam, entende? Porque atrás disso é muito dinheiro envolvido, atrás de rede social e de todo o consumismo, independente de qual nicho seja, tem um lobby milionário muito grande, assim como o lobby milionário farmacêutico de testosterona e mudanças de sexo, entendeu? Então, assim... Na verdade, isso é uma falácia no quesito de transexualidade. A taxa de detransição é de cerca de 0,02%. É uma minoria muito pequena dentro de um grupo, por isso não se fala tanto. Então, eu estou com um artigo aqui que ela traz alguns dados assim sobre fases e tudo mais, anos e como está sendo isso, mas não é brasileiro, né? Mas assim, uma coisa que essa autora mesmo do artigo comentou é que quando ela começou a pensar em fazer esse artigo, né, e a desenvolver as bases do estudo, ela foi repreendida muitas vezes, porque, assim, o assunto de destransicionar é um assunto muito polêmico, mais do que a própria vida trans, né, significa na nossa sociedade. Assim, eu acredito que, assim, antes da gente mencionar de todos os maléficos de você colocar tanto remédio, assim, no corpo e tudo mais, a gente precisa dar uma vida social um pouco mais digna e, assim, obrigatoriamente, né, pela sociedade, a pessoas trans e pessoas travestis e tudo mais. Mas que, assim,
o quanto isso está alimentando um lobby milionário, entendeu? O quanto isso está alimentando uma disforia que nem sempre seria necessária, entendeu? E é exatamente isso, por causa do consumismo, porque cada vez mais o consumismo ele vai mudando e sendo mais fatal, entendeu? Há 10 anos atrás o consumismo falava mais sobre roupas, hoje em dia o consumismo fala sobre o seu próprio corpo, sobre mudar os seus órgãos e uma coisa assim. Então, assim, eu acho que é bem tenso esse assunto, e se a gente não se atentar que a gente está sendo condicionado o tempo inteiro, porque, assim, quem não é refém? Quem não está sendo refém, entendeu? Mínimo quem não está sendo refém de alguma coisa, mesmo que a gente seja refém de indústria de alimentos, ou da TV, ou da mídia, entendeu? Qualquer coisa, todo mundo é refém, entendeu? Mas a gente tem que entender que a gente é refém, porque se a gente não entender isso, a gente vai cada vez engolindo mais coisa, chega numa parte que é difícil voltar. Legal. Nossa, Agatha, eu super gostei da sua fala. Concordo. Assim, os meios de comunicação, eles representam uma faca de dois gumes. Seria indubitável, né? Seria inexorável. Não existe mais um mundo sem internet. Existe um mundo antes da internet e um mundo pós a internet. E as mudanças que vêm sendo promovidas, elas são simplesmente incríveis. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Hoje em dia, eu desenvolvo pesquisa com pesquisadores americanos, pesquisadores europeus, e muitos deles eu não conheço pessoalmente. É só através da internet. Esse é um mundo novo, inclusive para mim. Agora, como eu disse, a internet, ela não exatamente muda o fluxo, ela também dá continuidade a muitas das coisas. Como a colega disse, o lobby bilionário das grandes empresas. Existe uma teoria chamada teoria da agenda. A televisão, ela, apesar da internet se tornar enraizada na sociedade, a televisão ela ainda é o meio hegemônico que dita a conversa cotidiana das pessoas. Entendem isso? A televisão ela não diz exatamente como você deve pensar, mas ela diz no que você deve pensar. Ela dita a pauta de assuntos do dia a dia, entende? Então, hoje, se a televisão bate no coronavírus, é coronavírus. Amanhã, se bate em moda, na novela do sei lá o que, a gente vai falar sobre isso. E os dados que a gente tem hoje sobre a internet mostram isso. A partir do momento que algo se reverbera na televisão, isso vai se plasmar também na internet. Eu acredito que, como eu disse, a internet ela é um membro social novo, não é só uma tecnologia. Ela é um braço organizativo que a sociedade ainda está aprendendo a usar. Hoje todo mundo tem voz, mas a maioria das vozes que nós vemos gritando na internet não são as vozes mais sábias. Os mais sábios estão cheios de dúvida e os menos sábios estão cheios de certeza. Todos estão trancados em bolha e a maioria está buscando escutar o próprio. Eu acredito que a hora que nós vislumbrarmos o que é a internet e o potencial que ela oferece para a gente, não só a nossa vida individual vai mudar, mas a sociedade como nós conhecemos, né, a forma de organização também vai mudar. Na década de 90, surgiram 3 correntes tentando entender o que ia acontecer, né? Uma corrente diz o seguinte: olha, gente, agora as pessoas vão virar todas gênios. Por quê? O acesso a toda a informação do planeta vai estar disponível, todo mundo vai estudar o dia inteiro e voilá, é uma tomada de decisão coletiva, e eu não vi isso acontecendo. Uma outra corrente diz o seguinte: olha, as pessoas elas vão ficar totalmente idiotas. Se o cara era Big Brother e Sessão da Tarde, ele vai virar Big Brother e Sessão da Tarde ao quadrado. E uma terceira corrente, que seriam os realistas, disse: olha, não vai exatamente mudar tanto. A televisão ainda vai ser hegemônica, ainda vai ditar as pautas da sociedade, mas vai gerar uma maior pluralidade. Vai fazer com que realidades que estão ocultas ganhem voz. E, de fato, eu vejo hoje coisas que eram ocultas no passado ganhando voz
no presente, como, por exemplo, as manifestações. Em 2013, em 2015, aqui no Brasil, grandes manifestações organizadas na internet, a Primavera Árabe, Occupy Our Street, Occupy Hong Kong, agora também os protestos no Líbano, enfim, todos esses processos sociais seriam impensáveis em um mundo sem internet, por assim dizer. Enfim, agora, o que vai ser a internet do amanhã, em larga medida, vai dizer também o que vai ser a sociedade do amanhã. A gente já sabe que a tecnologia está evoluindo. A internet ela surge como um projeto militar na década de 60, e hoje a maioria dos que usam a internet nunca utilizaram nenhum computador, né? O fazem do celular. Como será isso daqui a 10 anos, a 20 anos? Eu não sei, mas o resultado certamente vai ditar como a sociedade vai ser. Enfim, só que eu vejo o mundo estranho nesse momento, porque, de um lado, a internet ela dá voz, ela dá subsídio à pluralidade, à igualdade. Por um outro lado, as políticas hegemônicas, né, de mercado, elas vêm caminhando para um rumo mais totalitário, por assim dizer. Digo, por exemplo, as grandes nações do planeta hoje, elas são totalitárias. China, Estados Unidos, Rússia, até o Brasil caminha num sentido totalitário. Enfim, mas a humanidade, de forma geral, ela corre em um pêndulo. Ora, chegamos a um estágio democrático, ora, vemos a falência disso e rumamos novamente para um eixo totalitário. Enfim, isso não me agrada, mas é o que eu acho que está acontecendo. Nós fomos longe hoje, hein? Assim que é bom, né? A gente vai um pouquinho longe. Assim que é bom. Gente... Aquela dialética saudável, assim. Aquela dialética do dia a dia. Sinto falta disso. Tem algumas turmas de psicologia que eu me sinto o filósofo maluco, sabe? Fico falando a aula inteira. E eu acho que os meus alunos, na verdade, eles só ligam aqui a webcam, vão furar o isolamento social no bar e deixam o professor falando sozinho, sabe? Professor, só queria fazer um comentário, voltando nesse assunto que você estava falando da internet, da divulgação, da promoção. A minha percepção é a seguinte, que embora a internet esteja acessível, né, para várias pessoas, por meio de dados, Wi-Fi, enfim, o que a gente percebe é que as pessoas, assim, do modo geral, isso não acabou evoluindo no conhecimento, na cultura, porque a gente consegue ver em postagens, em comentários, muita deficiência até de escrita, pensamento, algumas opiniões horríveis, assim. Então, isso entristece porque a gente percebe o poder que a internet tem, né, do conhecimento, de ultrapassar fronteiras, mas daí vai, acho que de cada pessoa, né, usar isso para se desenvolver pessoalmente, e o Estado não tem como ficar interferindo na opção pessoal, né, e daí cai um pouco da educação do brasileiro em casa, enfim, que acaba virando a internet, como você falou, um ópio, né? Ela é um ópio barato e sem brisa, né, mas veja muito bem o seguinte, os governos de todo o planeta já entenderam que a internet ela é um modulador, ela é uma agência de controle, e muitos já buscaram se antecipar. A Rússia, por exemplo, está montando um sistema de internet interno, fechado do mundo. O Irã, indo no mesmo sentido. A Coreia do Norte, há muitos anos, já tem uma internet fechada. A Venezuela vem falando algo nesse sentido. Além disso, os grandes processos eleitorais, como, por exemplo, as eleições norte-americanas, largamente influenciadas por fake news, por, enfim, várias estratégias de manipulação, e aqui no Brasil também nós temos grupos especializados em fake news. O intuito é manipular, claro, na internet, o que manda é um acesso. Então, um russo lá em Vélez, por exemplo, monta um site de fake news, e as pessoas acessam muito, ele ganha dinheiro real com aquilo. Aliás,
se vislumbrou que o governo brasileiro liberou montantes enormes de propagandas governamentais em sites de notícias falsas, sites de pornografia, inclusive, pago com dinheiro governamental. Agora, se isso é uma quadrilha, enfim, se tem que tem caroço no angu, evidentemente que tem, mas eu não sei dizer exatamente o que, mas de fato, os governos já entenderam que a comunicação ela é o caminho para a manipulação social e estão investindo fortemente nesse sentido. Um exemplo clássico que eu sempre dou foi a campanha vitoriosa do Barack Obama. Quando o Barack Obama sai candidato, ele dispõe de 3 vezes menos recursos que o candidato opositor para fazer propaganda, mas ao invés de usar a televisão, ele investe todo o recurso na internet, em captação de dados, ou seja, em ver o que é o eleitorado e o que o eleitorado quer ouvir, e segundo, na fabricação de mensagens voltadas só para esse eleitorado, entende? Então, primeiro eu descubro o que vocês querem ouvir, e depois eu construo todo o meu discurso só daquilo que vocês querem ouvir. Aí fica ótimo, né? Eu pergunto para você, Cleiton, o que você quer? Aula curta, bastante nota e elogio. E eu venho e faço um discurso. Se eu ganhar, eu vou dar nota para todo mundo, a aula vai ser só 5 minutos, e eu vou te chamar de gato a aula inteira. Bom, ganhei a eleição, né? E foi mais ou menos isso que ele fez, mas isso indica o grande potencial. Mas aqui eu volto brevemente ao que a colega Agatha falou. Nós temos que ter ciência de que nós somos também susceptíveis de receber influência cultural. É só você pensando que você pode estar sendo influenciado, que você pode exercer o livre-arbítrio de ir para o outro lado. Falar, não, ele quer que eu vá comprar o Nike, eu vou comprar o tênis do tiozinho aqui da barraquinha, e aí eu sigo a vida. Enfim, pensar é a maior arma contra qualquer tipo de opressão. Por mais que os governos eles busquem tirar a sua liberdade, tirar os seus meios, se eles não conseguirem tirar o seu pensamento, a revolução está armada, hora ou outra. Hora ou outra. Tomara que seja mais para breve do que para longe. Gente, eu acho que é isso aí. Bom, vamos ter fé e seguir a vida, porque estão todos contra nós. Na semana que vem, nós continuamos com o conceito de cultura e nós vamos falar sobre as divisões da cultura dentro de eixos estruturais, entendendo aqui o meio ambiente, a infraestrutura, a estrutura social e a superestrutura. É isso aí, minha gente. Paz, amor, luta, força, foco e pensamento. Palavras bonitas, hein? Tchau. Ó, tem um bonitão aqui me dando tchauzinho. Tchau. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Paz, gente. Boa noite, bom? professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Discutir menos no Facebook e pensar mais, hein, gente? Paz. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, Thiago.